Pode começar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando e coordenando esse evento do GBK, principalmente com esses convidados que teremos hoje. O evento de hoje vai ser um evento bem interessante, que vai ser uma discussão de um caso clínico, num tema bastante difícil, polêmico, é câncer de mama durante a gestação, tá? E aí, para isso, a gente vai ter a presença do Dr. Sérgio Simon, que é médico oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Einstein, fundador do GBK, doutora Carolina Maglione, que é mastologista e GO do Einstein também, e a doutora Aline Cagnassi, que é médica oncogeneticista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, trabalha comigo aqui, que também sou oncologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, a ideia é a gente começar um caso clínico e ir discutindo em cima dos desafios que esse caso foi apresentando durante a sua condução. É um caso real, o caso do Dr. Sérgio Simon. Boa noite, doutor Sérgio. Boa Bem-vindo. noite. Obrigado a todos pelo convite. Eu escolhi um caso de câncer de mama na gravidez. Foi um ano em que eu tive várias pacientes ao mesmo tempo com câncer de mama na gravidez, mas esse foi um caso mais difícil. Ele tem vários problemas clínicos que fizeram a gente fazer escolhas difíceis realmente. Eu queria agradecer a Daniela Rosa, ao GBCAM, por estar aqui hoje à noite. Quando a gente fundou o GBCAM, Dr. Barros, Dr. Bines e eu, em 2006, a gente queria exatamente que o GBCAM fosse gerador de conhecimento em câncer de mama e disseminasse na classe médica conhecimento especializado em câncer de mama. Então, é um prazer estar aqui 16 anos depois fazendo isso. Muito bom. Boa noite, Carol. Obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço bastante o convite e muito obrigada, caso interessantíssimo. E boa noite, Aline. Obrigado. Acho que vai ser legal ter uma visão também oncogenética aí dessa paciente. Agradecer a sua presença. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, vai ser um grande prazer. Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui nossa apresentação e aí a gente começa. Você quer que eu apresente o caso? Por favor, como Você o passa caso é os slides seu. aí, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, aqui é a nossa apresentação. Então, vamos lá. Você pode pôr no modo apresentação, Pedro? Não tá? Ainda não. Só bater na telinha embaixo. Que no meu computador aparece com a apresentação. Tá, aqui não... Bom, tudo bem, dá para a gente ver assim. E esse é um caso especialmente difícil, porque é uma colega médica lá do hospital, uma colega de 42 anos, procedente de São Paulo, médica, pré-menopausada. E ela tinha palpado uma massa de 6 centímetros na mama direita, associada a linfonodomegalia na axila ipsilateral. Ela fez uma mamografia, um ultrassom de mama, diagnósticos que deram BIRADS 4. Ela tinha um histórico familiar, ela não tinha neoplasia de mama, nem ovário, nem próstata, nem pâncreas na família, aliás, não tinha nenhuma neoplasia na família. O próximo slide, por favor. Alguém quer falar sobre, talvez Carolina, sobre essa mamografia? Não dá para ver muita coisa, mamografia não ótima. A imagem que está da mamografia não elucida tanto, mas ela parece ter um nódulo bastante grande, a linfonodomegalia, sem dúvida um tumor avançado. Aí, não sei quando a última vez ela tinha feito uma avaliação nesse sentido, mas em quanto tempo de sintomas, mas um nódulo grande. Na mamografia não fica tão evidente, mas é a história de um nódulo grande. Pode passar o próximo, Pedro? Passei já, não apareceu aí? Não. O seguinte que tem ultrassom não está aparecendo. Foi?
o slide seguinte não aparece. Ixi. Acho que tem que botar em modo de apresentação, Pedro, ele está aparecendo toda a tela. Mas no meu computador tá, essa é a questão. Eu vou tentar de novo. Aí, agora foi, agora tá bom. Agora foi. Então, essa médica então foi encaminhada para uma colibiópsia, guiada por ultrassom, e ela tinha um carcinoma mamário invasivo do tipo não especial, grau histológico 2, com receptores tanto de estrógeno como de progesterona fortemente positivos, e um HER2 3 cruzes, com Ki67 de 45%. O estadiamento inicial não tinha sido realizado até o momento. Pode passar o próximo, por favor? Não passou, Pedro. Aí. Agora foi. Agora foi, obrigado. E de antecedentes pessoais, para complicar um pouquinho, essa moça tinha tido linfoma de Hodgkin, doença de Hodgkin, estadio 4, há 12 anos antes do diagnóstico. O diagnóstico dela foi em 2015. E ela havia sido tratada com 6 ciclos de ABVD, portanto, ela havia esgotado, para efeitos práticos, a dose de doxorubicina que ela poderia receber no tratamento dessa neoplasia. O complicador maior para nós foi que ela tinha feito múltiplas tentativas de fertilização in vitro, com diversos ciclos para captação de óvulos. E, no momento do diagnóstico, era a 6ª e última tentativa de filho, porque não tinha mais embriões. Ela estava com uma gestação gemelar, com uma idade gestacional de 6 semanas. E isso, evidentemente, complicou muito a nossa conduta normal, que iria normalmente ser de neoadjuvância, seguida de cirurgia, radioterapia, enfim. A gestação gemelar no primeiro trimestre da gestação. Uma gestação extremamente importante para a paciente, que ela falou que ela preferia não ficar curada do que não ter os filhos. Então, o término da gestação nessa fase precoce estava fora de cogitação para ela. A gente que se virasse para achar um tratamento que fosse possível de ser feito nessas condições. Eu tenho 2 perguntas antes, talvez, para vocês 3, antes da gente começar a discutir o que a gente vai fazer aqui, que é o seguinte: como é que a gente define câncer de mama relacionado à gestação? Quais são os parâmetros para dizer que o câncer de mama está relacionado à gestação? Não sei quem gostaria de responder de vocês. Eu posso responder. Então, a gente tem a definição na literatura, o câncer de mama diagnosticado durante, né, a gestação, no período em que há o embrião, mas também isso se estende por 1 ano durante o puerpério, né? Este é a definição na literatura de câncer de mama na gestação. Existe já uma tendência em querer separar e, na verdade, classificar como realmente durante a gestação e pós-gestacional no puerpério, por diferenças aí na abordagem e também, aparentemente, no prognóstico. Perfeito. Agora, a gravidez provoca na mama uma série de alterações tróficas mesmo, né, de estimulação de várias linhagens celulares da mama, linhagem tubular, a linhagem acinar também. A camada basal prolifera bastante durante a gestação. E algumas vias de estimulação, como a NOTCH1 e a WNT, por exemplo, são bastante ativadas durante a gestação. Tanto na gestação como efeitos proliferativos muito parecidos são vistos no câncer, pelo câncer. Eu queria perguntar para você se existe correlação, se a gravidez induz o câncer, se ela aumenta o risco do câncer, quais são as condições para que ela aumente, porque em algumas condições a gente sabe que a gravidez aumenta o risco de câncer, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista biológico mesmo. Carol, quer responder? Posso responder?
é descrito que na gestação e na lactação a gente vai ter inúmeros fenômenos ali de mudança de microambiente e que isso poderia impactar de alguma forma no desenvolvimento de câncer. É descrito que poderia haver um aumento da incidência de câncer de 3 a 6 anos pós-gestação. Da mesma forma, os estudos são controversos nesse sentido, que esses cânceres poderiam ser de um pior prognóstico por causa disso, do ponto de vista de ter uma proporção maior de pacientes metastáticas. Do ponto de vista de risco de desenvolvimento de câncer, depois isso reduz, então é esperado que a paciente nulípara mantenha um risco um pouco mais aumentado ao longo da vida, e essa paciente que teve filhos, esse risco vai reduzir. Mas logo após a amamentação, a gestação e a lactação, poderia haver um aumento de risco, mas é um dado muito difícil de averiguar. Retomando um pouco o que o Pedro falou, o câncer de mama associado à gestação, ele tem essa definição que é considerada um pouco anacrônica, né? Que é tanto o câncer de mama durante a gestação, quanto no primeiro ano de puerpério, e que essa classificação não faz tanto sentido, porque os tratamentos vão ser muito diferentes, o que você vai precisar recorrer, as diferenças na gestação e no puerpério são muito grandes, e que talvez o desfecho ou a biologia mesmo da doença poderia ser um pouco diferente nesses dois cenários. Então, existe uma tendência de mudar, talvez, quem sabe, essa nomenclatura para os casos de câncer de mama durante a gestação e os casos de câncer de mama no puerpério, que poderia ser um período, inclusive, estendido. Observa-se um comportamento um pouco diferente. Bom, a gente sabe também que uma primeira gestação antes dos 20 anos, precoce, ela dá um certo grau de proteção contra câncer de mama, enquanto que gestações a partir entre os 20 e os 30 anos é meio difícil de dizer, mas depois dos 30 anos, talvez haja um pequeno aumento de risco de câncer de mama, que se a primeira gestação for após os 30 anos. E é interessante que quando... Oi? Desculpa a interrupção, essa paciente um pouco mais velha talvez tenha já acumulado alguns fenômenos mutacionais e que a gestação seja um transformador e não a paciente mais jovem, essa mama fica mais madura sem ter acumulado esses fenômenos. O que eu ia dizer também, Carol, é que é interessante que quando comecei a fazer oncologia nos anos 80, a idade gestacional mediana da primeira gestação nos Estados Unidos era de 24 anos, hoje ela é de 32 anos. Então, as mulheres estão engravidando depois dos 30 quase de maneira absoluta hoje em dia, pelo menos as minhas pacientes todas começam a pensar em ter filho depois dos 30, 32, 35, até os 40 anos. E talvez isso tenha aumentado a incidência de câncer de mama na gravidez também. Sim. Eu tenho uma pergunta para a Aline. Aline, numa paciente jovem que já tem uma mutação conhecida deletéria de BRCA1, BRCA2, por exemplo, ela tem mais chance de, pela gravidez, ter um pior prognóstico? Como é que se comporta uma mulher mutada e gestação? Existe dado a respeito disso? Não tem, doutor Sérgio, em relação à gravidez, piorar esse prognóstico, não. O que tem de dados na literatura é que, até um artigo recente do ano passado, do JCO, aqui fala que, geralmente, essas mulheres mutadas, principalmente BRCA1, elas têm uma reserva ovariana menor, né? Então, às vezes é aquela mulher que tenta engravidar, então fica aí, chama atenção, né? Essas múltiplas tentativas de engravidar. Geralmente, essas mulheres mutadas, principalmente de BRCA1, tem aí uma reserva ovariana menor, mas de que a evolução desse tumor vai ser pior por conta da gestação e a mutação, não. Tá certo. Muito bom. E aí, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, tem os antecedentes pessoais, já começam a surgir as primeiras encrencas aí, né, José? Então, as primeiras discussões e questionamentos seriam caso existiu algum tipo de interferência nos tratamentos de FIV e o aumento do risco do câncer de mama e como realizar o estadiamento dessa paciente uma vez que ela está no primeiro trimestre e as técnicas aí, ela não pode receber radiação, enfim.
primeiro, acho que a primeira pergunta eu queria perguntar para a Carol, então, como que é a FIV, ela tem alguma influência no risco de câncer de mama? Olha, a despeito dos estudos terem uma dificuldade de averiguar esse dado, de forma geral, a gente considera que não aumenta o risco. A maior parte dos estudos não demonstram esse aumento. A gente tem alguns poucos estudos, eles são de fato minoria, que demonstraram algum aumento do risco em múltiplos ciclos. Mas, de forma geral, a gente tem duas cortes grandes, uma australiana e uma israelense, que não demonstraram aumento do risco de câncer de mama em pacientes submetidas a tratamentos para fertilidade, de forma geral. Os tratamentos, a gente tem que lembrar que eles diferem bastante, né? É muito diferente você induzir a ovulação com clomifeno, por exemplo, de você fazer um estímulo ovariano para uma captação de óvulos. Talvez o melhor dado que a gente tem, a melhor evidência, é uma meta-análise que comparou pacientes submetidas a estímulo para FIV especificamente. Ele pegou estudos que comparavam essas pacientes FIV específicas com população geral ou população infértil, mas não submetida a FIV. E não houve aumento de risco nessa população. Então, os especialistas em fertilidade expõem esses dados com bastante segurança para as pacientes. A despeito, a gente nunca vai ter um estudo de tão boa qualidade demonstrando isso. Apesar de ser um tumor muito comumente relacionado a estímulo hormonal, faria sentido a gente pensar que o estímulo para FIV poderia aumentar. A gente tem que pensar que esse hiperestrogenismo da fertilização, ele é muito transitório, ele dura muito poucos dias. Então, ao longo da vida da paciente, esse estímulo não deve ter uma repercussão tão importante. Não é um estado de hiperestrogenismo contínuo, nem mantido, né? Então, as drogas que você dá para captação de óvulos, você dá lá o correspondente ao FSH-LH em doses muito suprafisiológicas. Os óvulos que já seriam recrutados daquela paciente, eles não vai ter a seleção de um folículo dominante, e esses folículos vão produzir estrogênio em doses muito suprafisiológicas também. Então, num ciclo normal, ele chegaria aí cerca de 10 vezes mais num ciclo de estímulo para FIV, para captação de óvulos, mas isso é uma coisa que dura muito poucos dias. Então, provavelmente, a gente não tem aumento do risco, porque é muito pouco tempo de hiperestrogenismo, né? Agora, uma consideração é que talvez para uma paciente que já esteja com uma doença mamária presente, a gente não sabe o quanto, a gente sabe que estimular e coletar numa paciente com diagnóstico não piora estadiamento, não piora resultado, a gente encaminha nossas pacientes para preservação de fertilidade, mas esse estímulo é feito com determinados cuidados, usando letrozol ou clomifeno, para evitar esse hiperestrogenismo ou absoluto ou relativo na mama, quando a gente usa um CERM. Não sei se, pensando assim individualmente, a gente não deve atentar antes de fazer um estímulo numa paciente se ela tem uma avaliação mamária recente. Mas o aumento de risco, lifetime risk, para paciente que faz FIV, não é demonstrado. Excelente, muito bom. E o estadiamento da paciente, acho que isso fica bastante claro que a gente não pode, principalmente no primeiro trimestre, seria não tentar expor ao mínimo, né, a radiação. Então, tomografias, elas estão contraindicadas. Contraste está contraindicado. Contrastes radioativos para cintilografia ou PET também estão contraindicados. Então, o que sobra, basicamente, seria a gente ter... acaba que a paciente ela não tem um estadiamento ótimo, né? Então, seria raio-x de tórax com proteção abdominal, mais ultrassom abdominal. E, para avaliação de ossos, às vezes, ressonância sem contraste de ossos longos, né? E a ressonância pode ser estendida também para abdômen e tórax. Mas, de fato, o estadiamento ele não pode ser o mesmo estadiamento que a gente faz com as pacientes não gestantes. Por outro lado, Pedro, a mamografia não está totalmente contraindicada, porque com proteção abdominal, a dose é desprezível no útero. Então,
Eu tenho visto na literatura se preconizar, num caso suspeito, evidentemente, se necessário, fazer a mamografia mesmo de maneira com a proteção devida do abdômen. Perfeito. Importante, né, para avaliar a multicentricidade, avaliação de microcalcificações. Então, uma mamografia diagnóstica com proteção abdominal é desprezível a dose para o feto. E não temos acesso à ressonância com contraste, a ressonância sem contraste de mamas ia agregar muito pouco. Tá, perfeito. A ressonância, acho que sem contraste, seria mais alguma lesão suspeita maior a ultrassom e se tem uma suspeita maior para ossos longos, enfim. Mas, Para a mama, pensando em estadiamento local, a gente perde essa arma. perfeito, perfeito. Então, essa paciente fez exatamente isso. Se quiser continuar, doutor Sérgio. Então, ela fez um raio-x de tórax com proteção abdominal, ultrassom de abdômen e uma ressonância de ossos longos sem contraste. Evidentemente que uma paciente com uma axila positiva, um HER2 grande, um T3, nos deixa com vontade de fazer um PET, mas ele está absolutamente contraindicado pela gestação dela no primeiro trimestre. Então, a gente se contentou com isso, achou que ela tinha doença loco-regional somente, e tivemos que começar a decidir como é que a gente ia tratar uma mulher de 42 anos, com uma gravidez supervalorizada, com um tumor de mama triplo positivo, grande e com axila positiva. Pode passar o próximo, Pedro? Isso aí, então... Então, a gente teria as seguintes opções que eu vou pedir para vocês discutirem, que seria fazer quimioterapia neoadjuvante, que se ela não estivesse grávida, obviamente seria a escolha número 1. Fazer uma cirurgia upfront para não deixar o tumor evoluir, ele ainda era operável, apesar de grande. Ou fazer uma hormonioterapia neoadjuvante, aguardar algumas semanas e ver o que acontecia. E queria que vocês discutissem essas possibilidades. Então, o que eu vejo, assim, acho que a gente, para programar o tratamento nesse caso específico, a gente tem que avaliar a idade gestacional, né? E as medicações que são utilizadas para avaliar efeito teratogênico ou não. E, de fato, a gente sabe que existe segurança da maior parte dos quimioterápicos citotóxicos na gestação após o primeiro trimestre, né? Então, existem alguns trabalhos já que mostram que as principais medicações, AC, FAC, eventualmente taxano, apresentam aí uma segurança durante a gestação após o primeiro trimestre. Mas, no primeiro trimestre, isso já fica bastante difícil de se realizar. E isso eu digo em relação aos tratamentos com quimioterapia citotóxica. A hormonioterapia, ela está contraindicada durante a gestação inteira, né? Existe já diversos dados mostrando, principalmente tamoxifeno, ele tem efeitos danosos aí para o bebê. Então, neste caso, e aí eu passo a bola para minha amiga Carol, eu acho que o que fica meio que com a opção aí do meio, né? Acho que é a nossa única opção, né? A hormonioterapia está contraindicada ao longo de toda a gestação. O tamoxifeno, que é o que a gente, né, a gente sabe de algumas malformações, aumenta-se o risco, já sabidamente não se usa, e quimioterapia neoadjuvante não nessa fase, ela ainda está com 6 semanas, né? Organogênese vai até umas 8 ou 10 semanas o principal, mas o primeiro trimestre, que é a partir de quando a gente tem mais segurança, a partir de 14, é muito tempo, né? Então, a nossa única opção, cirurgia upfront, que trata essa paciente, apesar de ser subótima, a gente com certeza teria preferência por usar quimioterapia neoadjuvante, se não fosse a gestação, mas é uma gestação mais do que desejada, né? E lembrar que esse caso tem um complicador a mais, que é o fato dela ser HER2 positivo, né? E aí a gente tem aí também dados e descrição na literatura que os anti-HER2 também durante a gestação são contraindicados. Exato, durante toda a gestação.
Então, nossa única opção, eu diria, de tratamento para essa paciente, que é uma opção possível, mas é começar com cirurgia upfront. E aí Muitos tem anos que a gente não faz cirurgia upfront em pacientes com HER2 positivo, mas esse é um caso que nós não tínhamos opção realmente e foi o que foi feito. bom. E aí tem essa pergunta que é para a Aline, né? Ela tá aí olhando aí quietinha, aí tem algumas encrencas para ela também, né? Essa paciente tem um histórico pessoal bem interessante, teve um linfoma há 12 anos atrás e o câncer de mama. E aí, antes de tudo, existe alguma síndrome, algo que você pensa com essa associação dessas duas neoplasias? Tem sim, Pedro. Acho que a primeira, essa paciente, ela preenche critério, né, para teste genético, independente da história pessoal, se ela tem outros tumores ou história familiar, porque ela teve um câncer de mama com menos de 45 anos de idade. E existe associação de câncer de mama com linfoma. Quando a gente pensa em linfomania, a gente sabe que o principal tumor hematológico aí da síndrome, ou seja, que tem uma casuística maior é a leucemia, mas no segundo plano vem aí o linfoma. Então, ela preenche esses dois critérios para teste genético. Apesar da história familiar, né, falou assim, tem linfomania, mas essa paciente não tem nenhuma história familiar de câncer, mas lembrar que 30% dos casos de linfomania são mutações de novo, né, então a mutação pode ter começado ali naquele indivíduo, ou seja, essa paciente é o caso índice. Então, acho que sim, tem que encaminhar ela para fazer o aconselhamento genético. Pensando aí, né, em ser um HER2 positivo, né, se altera a forma da gente pensar. Então, pensando no subtipo, né, histológico de paraliframene de câncer de mama, é o subtipo, né, que lidera aí o subtipo de câncer mais comum, linfomene. Recentemente o NCCN, né, sua versão agora 1 de 2022, colocou que toda mulher, independente da idade, da história familiar, com câncer de mama HER2 negativo, deva ser encaminhado para aconselhamento. Essa paciente, mesmo sendo HER2 positivo, deve ser encaminhado, talvez seja aí essa outra pergunta. E em relação ao manejo, né, assim, o manejo específico devido à gestação, eu acho que aí é a parte do aconselhamento genético, não tem nenhuma contraindicação dela estar coletando material para extração do DNA e fazer o teste genético. Acho que é ouvir a paciente, explicar da importância do teste genético e dela estar preparada ou não, né? Porque assim, tem aí uma culpa, né? Ela está grávida de gêmeos, um diagnóstico de câncer, e o quanto ela está preparada também, dar a ela a oportunidade de decidir aí qual é o melhor momento para ela estar fazendo o teste genético após o aconselhamento, né? E acho que uma coisa que vale lembrar também, ela é uma paciente que tem um antecedente de um câncer hematológico, né? A grande maior parte das vezes em que a gente indica o teste genético é o material, é sangue ou saliva. Então, eu me certificaria com um colega que cuida da parte do linfoma para ver se ela está da parte da doença oncológica sem evidência desse câncer hematológico, porque aí eu daria a oportunidade de ela estar fazendo esse teste, a extração do DNA, nem sangue, nem saliva, mas muitas vezes a gente extrai o DNA de uma biópsia de pele, né, de cultura de fibroblastos, porque se ela tiver um tumor hematológico em atividade, a gente tem uma chance de encontrar, na verdade, a expressão da doença hematológica do que ali o tecido sadio, né, há essa confusão, né, quando você vai utilizar sangue ou saliva numa paciente com antecedência de câncer hematológico, se ele tiver em atividade. Só esse cuidado do colega ao pedir um teste, sem antes encaminhar para um oncogeneticista. Eu tenho uma dúvida prática. Uma mulher que é sabidamente mutada, que faz fertilização in vitro, ela tem a possibilidade de escolher o embrião sem mutação? Isso já é realidade para a nossa paciente? Realidade, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, essa paciente pode sim, para essas mutações, né, principalmente de aptopenetrância, que você escolha o embrião que vai implantar, aquele embrião que não tem a mutação, tá bom? Não há problemas éticos nem legais com isso. Não tem. Ótimo. E aí aqui eu fiz um compilado dos principais estudos
de segurança do tratamento cirúrgico com as pacientes gestantes, né? Então, tem estudos maiores, estudos pequenos, mas de fato que mostra que existe uma segurança da mastectomia ou da cirurgia conservadora sem complicações obstétricas ou neonatais, enfim, que nos dão aí segurança de abordar essa paciente como cirurgia upfront. Bom, a paciente, então, foi para a cirurgia, por estar na 6ª semana. Na verdade, ela foi no fim da 7ª semana para a cirurgia. E foi encontrado um carcinoma mamário invasivo do tipo não especial, medindo 5,6 centímetros no T3, margens livres, com 6 de 16 linfonodos axilares comprometidos. Era um PT3, PN2. E o perfil imunohistoquímico foi igual ao da biópsia core. RE 90% forte, RP 90% forte, e o HER2 3 cruzes na imunohistoquímica normal. O KI67 de 45%. A cirurgia foi bem, a gestação prosseguiu normalmente e ela voltou para iniciar algum tratamento adjuvante durante a gravidez. E aí surgem alguns questionamentos também. Primeiro, Carol, existe algum cuidado especial na cirurgia na paciente gestante? Olha, acho que a primeira coisa que é importante pontuar é que a cirurgia ela pode ser indicada em qualquer momento da gestação, em qualquer trimestre. É claro que a gente tem uma preferência pelo 2º trimestre, pelo menor risco de abortamento que já é intrínseco a esse período, e o 3º tem o maior risco de trabalho de parto prematuro. Mas já é um tratamento com uma agenda que não é elegível o momento da cirurgia de acordo com as nossas preferências. Então, no momento mais indicado pelo tratamento oncológico, é possível realizar a cirurgia mamária nessa paciente gestante. Em relação ao ato cirúrgico e pela particularidade dela estar gestante, acho que do ponto de vista anestésico, é importante que seja uma anestesia, a equipe anestésica esteja preparada para algumas modificações, né, da paciente, alterações gravídicas do ponto de vista cardiológico, atenção para o decúbito, a depender do momento da gestação após 20 semanas, evitar aí o DDH, se ela puder ficar em decúbito elevado ou com um coxim, isso vai facilitar, nem sempre isso vai ser possível, mas no intuito de diminuir a redução do débito cardíaco dessa paciente. E de medicações, drogas para anestesia, a gente tem algumas poucas medicações que prefere não usar, óxido nitroso, e habitualmente vai fazer uma anestesia geral. Muito difícil a gente ter conforto para fazer uma cirurgia mamária com uma anestesia local. Poderia, é descrito, fazer biópsia de linfonodo sentinela ou uma ressecção de uma lesão com anestesia local, mas é completamente fora do nosso habitual. Então, essas pacientes vão para anestesia geral, as considerações são essas. Em relação ao feto, monitorização fetal de contrações a partir da viabilidade, né, 24 ou 26 semanas, a depender do seu contexto. Do ponto de vista da cirurgia da mama, a mastectomia é o tratamento clássico para o câncer de mama durante a gestação, mas ele não é mandatório. A escolha entre cirurgia conservadora e mastectomia passa pelos mesmos critérios que a gente usa normalmente, com a consideração de que a radioterapia não pode ser realizada na gestação. Então, uma paciente com um tumor candidato à cirurgia conservadora no 1º trimestre, ou até mesmo no 2º e no 3º, que não vai fazer uma quimioterapia adjuvante, talvez você escolha a mastectomia para não postergar tanto assim a rádio. Do ponto de vista prático, a imensa maioria das pacientes gestantes vão ter indicação de quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, então é mais comum que a gente tenha que indicar masté simplesmente por ser gestante só no 1º trimestre. Não é para indicar masté por ser gestante sem racionalizar aí essa agenda do tratamento, né?
E é mais comum que seja feita mastectomia, porque também são tumores grandes. Essa paciente ela não está na faixa de rastreamento, em geral, ela diagnostica tumores maiores. Então, a mastectomia não é mandatória, mas ela é bastante mais comum do que cirurgia conservadora. E a gente tem que ter essa atenção para essa postergação da rádio em pacientes diagnosticados no primeiro trimestre, ou aqueles poucos casos que não teriam indicação de quimioterapia adjuvante. E, Carol, ela assim, a gente sabe que ela já tinha uma axila clínica, né? Mas eu acho que a segunda pergunta aqui é uma coisa que nos assusta um pouco, uma vez que se usa algumas técnicas que a gente não tem tanta, talvez não tenha tanto dado ou não tenha tanta prática durante a gestação. As pacientes com axila clinicamente negativa são candidatas a linfonodo sentinela. Ele é considerado seguro, a despeito da gente não ter tantos estudos clínicos sobre isso, mas o que a gente tem? A gente tem bastante estudo dosimétrico, então a dose a que o feto seria submetido é baixa, tanto estudada em pacientes gestantes ou não gestantes, então essa dose é desprezível. A gente dá preferência por fazer com tecnécio, o uso de corantes. Existem 2 temores em relação a isso: anafilaxia, que é um evento grave, na gestação mais ainda, você já está ali preocupado com outras questões, então evita-se. E tem descrição do azul de metileno ser teratogênico. A gente usa mais azul patente, mas então a sugestão dos principais guidelines é sempre evitar usar azul, técnica de sentinela com tecnécio. Os estudos dosimétricos mostram segurança, e os poucos estudos clínicos que tem não demonstraram alterações fetais usando sentinela com tecnécio. Então, é sim uma técnica segura. Do ponto de vista prático, a gente prefere fazer a marcação no mesmo dia, tá? Porque seria menos tempo a que o paciente ficaria submetido a ter o sentinela marcado lá. Excelente. Muito bom. E aí, Só mais uma questão sobre a cirurgia: a reconstrução imediata, ela é classicamente desencorajada no contexto da paciente com câncer de mama na gestação. Aumenta o tempo cirúrgico, tem muitas alterações teciduais, mas a colocação de um expansor, para as pacientes não gestantes, a gente sabe que não aumenta risco nem tempo cirúrgico de forma significativa. Então, alguns estudos fizeram isso, algumas séries de casos, colocaram expansores nessas pacientes. Usar técnicas mais sofisticadas, simetrização, retalhos autólogos, nunca. Perfeito. Muito bom. E aí a bola passou para a gente, doutor Sérgio. Qual que é o principal tratamento aí adjuvante que se pensou para essa paciente? Quais drogas a gente pode fazer, quais drogas a gente não pode fazer? Bloqueio HER2, quais são os riscos? E a hormonioterapia também, quais são os riscos ou se há indicação ou não? Essa paciente, evidentemente, o que vem à nossa mente é o uso de trastuzumab e pertuzumab, né? E a segurança deles durante a gestação é muito baixa. Eles normalmente causam oligohidrâmio e, às vezes, retração e atrofia de placenta também, e é muito frequente o abortamento precoce com o uso de trastuzumab. Mas não é sempre que isso ocorre. Inclusive, eu vi na literatura um caso, uma paciente que até o 7º mês foi recebendo trastuzumab e o nenê, do sexo masculino, nasceu muito bem no 9º mês. Foi interrompido no 7º mês, porque o oncologista que estava tratando descobriu que ela estava grávida, não tinha notado. Eu até me perguntei como é que no exame físico passava uma gravidez de 5, 6, 7 meses. Mas é o que aconteceu. É um caso aqui do HC de São Paulo, relatado na literatura. Mas, de uma maneira geral, o uso de trastuzumab é absolutamente contraindicado durante a gravidez. Ele não pode ser prescrito. Drogas quimioterápicas quase todas podem ser usadas, e tem uma monografia do National Cancer Institute americano muito bom sobre câncer de mama na gravidez, sobre câncer na gravidez e uso de quimioterapia, com uma revisão droga por droga do que é conhecido na literatura, que eu acho muito bom. Eu tenho consultado frequentemente essa monografia do NCI, ela é
constantemente atualizada. E para essa paciente, nós vamos ver adiante, foi usado o docetaxel e a ciclofosfamida como adjuvância isolada durante a gravidez. E, finalmente, como já foi dito aqui, o uso da hormonoterapia não pode ser feito durante a gestação. O potencial teratogênico do tamoxifeno é bastante alto e os inibidores de aromatase não vão conseguir deixar a paciente em estado de hipoestrogenismo suficiente para ter ação antitumoral. Isso levaria também a uma perda do feto. Diga. Não, só para complementar, o que tem dados mais robustos aí de antraciclina, ciclofosfamida, né, no tratamento. Essa paciente em condições normais, é que ela teve o linfoma, então ela já tinha estourado a dose da antraciclina, e por isso que foi feito o TC, como o senhor disse. Mas, em condições gerais, ela seria candidata ao AC tradicional. AC seguido de T, sem dúvida. Após o primeiro trimestre, né? Então... Após o primeiro trimestre. Sempre após o primeiro trimestre, que é a fase de morfogênese do nenê. Ele tem que estar totalmente formado. A gente, em geral, aguarda a 12ª, 13ª, 14ª semana para iniciar o tratamento com químio. O que tem Nesse menos caso, tinha o problema de não poder usar antraciclina, mas se ela não tivesse tido Hodgkin, ela receberia antraciclina. Já tratei leucemia aguda durante a gravidez com antraciclinas e é bastante seguro. Alguma dessas drogas passam a placenta, como a antraciclina, com uma certa facilidade. Outras, como os taxanos, que são moléculas orgânicas muito grandes, como vocês lembram, eles têm dificuldade de passar a placenta. Passa um pouco para o feto, mas não muito. Perfeito. Então, e quando em dúvida, consultar a literatura. Como eu disse, o NCI tem uma lista muito completa, muito detalhada de tudo que foi descrito com cada uma das drogas. E só para complementar, acho que o que tem menos dado, hoje em dia tem sido cada vez mais frequente, é fazer a C-dose densa. A gente tem menos dado com o filgrastim ou pegfilgrastim, enfim. Existe dado com doses menores em gestação por doenças hematológicas benignas, mas, de fato, tem uma carência do uso desses estimuladores de colônia na gestação. Lá no ICESP a gente tem um ambulatório de câncer de mama na gestação, a gente tende a fazer o AC a cada 21 semanas mesmo. 21 mas dias. 21 dias, cada 3 semanas. Então, mas de fato é uma pergunta a se responder, né? Qual que é a segurança? A gente normalmente não usa filgrastima durante a gravidez por falta de dados de segurança. Exato. Porque o estimulante, a gente não sabe o que vai acontecer com o feto recebendo filgrastima. E eu não veria por que fazer dose densa nesse caso aqui, sem a segurança de se usar um estimulador de colônia, né? Perfeito. Muito bom. Só queria lembrar para quem está assistindo que tem um chat aí, que vocês podem fazer as perguntas durante a nossa apresentação, nossos comentários, que muitos desses tópicos são controversos e discutíveis. Então, se alguém tiver opinião distinta, por favor, use o chat. A gente vai respondendo ou discutindo já durante a apresentação. Aqui eu fiz também um compilado, como a Carol já falou de forma bem clara. Achei uns estudos bem interessantes de dosimetria e algo bem visível, né? Bem que realmente as técnicas de linfonodo sentinela elas acabam não se espalhando, né? A parte radioativa da aplicação da medicação acaba ficando realmente restrita à parte superior do tórax. Então, isso aqui foi um artigo que saiu no Annals of Oncology há um tempo atrás já, e esse aqui da direita, ele mostra que a dose teratogênica da radiação ela é muito acima da dose que o linfonodo sentinela proporciona. Eu acho que é algo bem visual aí que a Carol já tinha falado aí de forma clara.
E só complementando, talvez até os corantes se comportem da mesma forma, né? E fiquem bem concentrados ali na região linfática e de axila. Mas como a gente não sabe, e sabe, por exemplo, que o azul de metileno, que antigamente era usado para avaliar a ruptura prematura de gestações muito precoces, e a infusão intraminiótica era teratogênica, claro, evita-se. E a gente tem uma técnica sabidamente mais segura. Mas alguns autores falam que, por exemplo, numa axila clinicamente negativa, que você não teve sucesso na identificação do sentinela, eles se sentem à vontade para usar corante, mas isso não está em nenhum guideline, o recomendado é sempre evitar. E a técnica do sentinela com o tecnécio é considerada segura, não tem por que não fazer. Excelente. A doutora Karina Ferreira está nos perguntando em relação ao uso da platina na gestação. Você quer responder, Pedro? Posso responder. A platina, existe dados, principalmente para colo de útero, né? Mais relacionado à cisplatina. Carboplatina são dados menos menores, né? E a tendência, quando a gente vê todos os tratamentos utilizados, os principais estudos que foram realizados em gestantes para câncer de mama, tinha menos carboplatina, que é provavelmente o que ela está perguntando. Muito bem, vamos em frente, então. Aqui é sem suporte, pessoal. Desculpa, tá? Saiu com suporte, não foi sem suporte de CSF, foi feito a cada 21 dias. E o 6º ciclo da quimioterapia adjuvante foi completado na 31ª semana de gestação. Em seguida, a gente usou prednisona para amadurecimento fetal, pulmonar, e foi feito um parto cesariano no final da 34ª semana. Os gêmeos nasceram relativamente bem, mas foram evidentemente para UTI. O menino pesando 1.400 gramas, a menina 1.800 gramas. E por problemas vários respiratórios, o menino teve problemas de fontanelas que fecharam precocemente, teve que ser operado. Eles acabaram ficando um bom tempo na UTI. E a mãe, evidentemente, dividindo o tempo no hospital entre tratamento e UTI infantil. Dramático isso, né? Situação Dramático, Mas, no fim, a coisa se ajeitou, a paciente estava muito bem, as crianças, no geral, foram evoluindo bem, foram amadurecendo, elas eram bastante imaturas, inclusive na morfogênese genital delas, mas foram amadurecendo bem e, no fim, deu tudo certo. Agora, as crianças nasceram com alopécia completa também, que eu achei interessante. E 3 semanas depois do parto, foi iniciado o bloqueio anti-HER2. Vou deixar para o Pedro discutir essa área. Só tem uma pergunta interessante também. Não consigo ver quem que foi. LL perguntou se em doença de alto risco, HER2 positivo em primeiro trimestre, existe a possibilidade de interrupção de gestação. Evidentemente existe, e numa paciente que é multigesta já, você pode, se ela já tem 3, 4 filhos, se não é uma gravidez tão desejada, se está no primeiro trimestre, você pode discutir isso com a paciente. A decisão final é da paciente. Interrupção da gestação. Diga. Não, que talvez um dos de câncer de mama e gestação, essas doenças HER2 positivo ou altíssimo risco, ou até eventualmente doença metastática, talvez seja a situação que a interrupção da gestação faça mais sentido, né? A gente sabe que a interrupção de gestação, em geral, não muda o prognóstico oncológico, mas em HER2 positivo, pela necessidade, né, do bloqueio, talvez seja a única situação que realmente a interrupção faça sentido. A paciente tem que ser Exato. orientada Essa quanto ao paciente tratamento não que ela queria nem muda. discutir a possibilidade, ela estava fora de questão
interromper, porque ela tinha a vida inteira ido atrás dessa gestação e, enfim, ela tinha conseguido, infelizmente, seguida do câncer. Diga, Carolina. Não, é só que eu acho que a discussão que você tem que ter com a paciente é o quanto o quanto o tratamento dela muda por estar gestante, uma gestação inicial assim. E em alguns casos ela vai perder muito pouco, digamos, as adaptações vão ser menores, e em outros, esse é um desses cenários, né? É uma adjuvância muito importante aí que ela vai postergar bastante. O que é difícil, a paciente sempre tem essa possibilidade, acho que essa discussão sempre tem que existir, o difícil é o acesso, né? É um pouco dificultado, mas enfim, tem que ser discutido com a paciente. Nesse caso, eu senti uma certa segurança em fazer só quimio durante a gestação e o bloqueio depois, baseado basicamente no estudo HERA, que foi apresentado na ASCO de 2005, 10 anos antes desse evento. E no estudo HERA, então, as pacientes faziam quimioterapia primeiro e depois faziam de maneira isolada o bloqueio anti-HER2. E foi o que foi feito aqui. O hazard ratio não mudou muito do HERA para os outros estudos onde a quimioterapia era feita concomitante com o bloqueio anti-HER2, exceto no estudo americano, em que houve uma randomização de fazer concomitante versus sequencial, e o uso concomitante foi melhor em termos de sobrevida livre de doença. Então, nós vamos ver isso adiante. Mas acho que o HER é a grande base, né, para tratar essas pacientes HER2 positivo gestantes, né? Acho que é o que nos deixa, realmente, esse dado nos deixa tranquilo em fazer o pós-parto. Vamos para o próximo, Pedro. Como E aí, manejar a amamentação? Essa paciente conseguiu amamentar no pós-parto, na mama não doente, evidentemente, porque a outra tinha sido operada. E ela conseguiu amamentar até o início do tratamento seguinte. Foram poucas semanas, mas foi importante para ela e para as crianças, que eram muito prematuras, receber os anticorpos, enfim, a amamentação materna. Não foi muita coisa, mas eu acho que foi. Alguma consideração a mais, Carolina? Não, na vigência dos tratamentos, infelizmente, a gente não tem segurança, né? Nem na vigência de hormonioterapia, nem de terapia anti-HER, nem da quimioterapia, mas ela teve essa janela aí, que bom para esse caso, que ela conseguiu amamentar ainda que de forma por pouco tempo, mas deve ter sido bom para ela. Mas é importante lembrar que na vigência dos tratamentos, a despeito da gente não saber dose excretada no leite para a maior parte dessas drogas, o trastuzumab é uma molécula grande, a gente imagina que ele não seja muito excretado, mas não existe segurança. muito bom. E aí depois a questão é como manejar aí esse bloqueio anti-HER2, né? Lembrar que a gente estava, já faz um tempo, né, esse caso. Se a melhor opção seria trastuzumab isolado, HP, ou anti-HER2 com quimioterapia, tanto trastuzumab isolado quanto HP mais quimio. Então, existem dados aí hoje em dia que em linfonodo positivo, o duplo bloqueio com anti-HER2 apresenta aí um benefício na adjuvância, né, com os dados do estudo Affinity. A gente vai dar uma revisada também. E a dúvida é se, nesse caso aí de risco alto, valeria a pena a gente intensificar o tratamento com quimioterapia. Bom, nesse caso, a gente tinha a opção, em 2015, de fazer trastuzumab isolado ou trastuzumab mais quimioterapia. A doutora Edith Pérez havia acabado de apresentar o estudo americano randomizando quimioterapia concomitante versus sequencial, com vantagem para o grupo de quimioterapia concomitante. Então, eu propus para a paciente fazer uso de outra quimioterapia associada ao trastuzumab, que no caso foi a vinorelbina, apenas para potencializar o efeito antitumoral do bloqueio do HER2. E foi interessante para mim, porque eu achei que era uma decisão bizarra que eu estava fazendo,
e apresentei, por acaso, por coincidência, a gente teve um tumor board com Dana-Farber na semana que a gente ia começar a quimioterapia com vinorelbina e trastuzumab, e o Dr. Eric Weiner estava presidindo o tumor board. Ele sugeriu exatamente quimioterapia com vinorelbina e trastuzumab concomitante, o que para mim foi um grande alívio, que eu não era o único doido do grupo, eu estava bem acompanhado. E foi o que foi feito. Então, ela fez vinorelbina com trastuzumab, e depois terminou o tratamento, foi submetida à radioterapia, junto com hormonioterapia após o término da vinorelbina. Então, como o Dr. Sérgio já falou, o estudo americano mostrou que realmente a comparação direta de aplicação do anti-HER2 sequencial versus concomitante há uma vantagem aí, principalmente numérica, né, para tratamento concomitante, sendo que isso não alterou efeitos colaterais e principalmente a disfunção cardíaca. Isso para mim faz todo sentido, porque os primeiros dados de fase 2 de trastuzumab isolado foram em doença metastática, que está no New England, o Dr. Charles Vogel publicou, são bem fracos, quer dizer, a atividade antitumoral do Herceptin isolado sem nenhuma quimioterapia em doença metastática, a taxa de resposta por volta de 20% a 25%. E a taxa de resposta de quimioterapia mais trastuzumab pula já para 50% a 55%. Então, isso me entusiasmou mais para indicar essa quimioterapia, a segunda quimioterapia para essa paciente, porque ela já tinha feito TC durante a gravidez, só para ter algum agente quimioterápico eficaz e já usado com trastuzumab, em vários estudos de vinorelbina com trastuzumab concomitante, e foi o que foi feito nesse caso. Aqui também tem uma tabela sumarizando bastante os estudos pivotais do trastuzumab, que mostram que o hazard ratio ele realmente tem uma pequena diferença aí favorecendo o uso concomitante, apesar do que os estudos com uso sequencial foram também, não mostraram dúvidas do benefício do trastuzumab. E aí, só para a gente também contextualizar, né, o porquê que o pertuzumab seria uma boa opção no caso se estivesse disponível. O estudo Affinity, ele tinha aí 1/4 aí de pacientes com doença N2, e a maioria também dos pacientes eram triplo positivos, então é exatamente o que essa paciente representa, e mostrou o benefício que acho que todo mundo já está bem habituado e já sabe do benefício do adição do pertuzumab, principalmente quando a gente avalia o status linfonodal e também há uma tendência aí para o status hormonal, mas os pacientes que mais se beneficiam são sem dúvida os pacientes com linfonodo positivo. Na verdade, a diferença é muito pequena, né, Pedro? Mas acho que talvez são os que são realmente... Ela é significante, mas o delta é pequeno, o número absoluto, a vantagem absoluta é pequena, mas chega a ser significativo tanto para axila positiva como para receptor hormonal negativo. Então, acho que são as indicações, e se usar o duplo bloqueio na adjuvância, uma coisa que encarece muito o tratamento da paciente é para exatamente esses casos, né? Exato. De linfonodo positivo e receptor hormonal negativo. Exato. E aí, acho que a gente, chegando aí também no término do tratamento dessa paciente, né? Qual que seria o melhor tratamento hormonal para ela? Fazer ou não a supressão ovariana? Se isso muda na paciente no puerpério? Se tem algum aumento de toxicidade, enfim. E depois, para a Aline, que está nos ajudando aí na avaliação genética,
qual que seria, se existe uma conduta específica nessa gestante após o tratamento oncológico. Então, ela, ao meu ver, ela é uma paciente de alto risco, altíssimo risco de recidiva, e eu acho que ela é candidata, sim, à supressão ovariana, né? Eu acho que pacientes pré-menopausadas, abaixo de 50 anos, linfonodo positivo, são as que mais se beneficiam aí da supressão ovariana. E o uso da hormonoterapia, eu acho que é discutível, né? Pode ser inibidor de aromatase, com exemestano, com bases no soft test, pode ser tamoxifeno, uma vez que há uma melhor tolerância das pacientes com essa combinação. Pessoalmente, eu hoje em dia tenho começado com supressão ovariana e tamoxifeno nessas pacientes. Em geral, nas pré-menopausadas, eu começo com tamoxifeno e supressão ovariana. Mas, de fato, o uso com exemestano e supressão ovariana é defendível e, enfim. Não sei. Na verdade, essa paciente foi tratada, Pedro, com supressão ovariana e exemestano, baseada no estudo SOFT e TEX, que na sua primeira análise era ligeiramente superior à supressão com tamoxifeno. Depois os dados mudaram um pouquinho. E ela evoluiu bem, ela fez uso por 5 anos e meio dessa combinação com ótima tolerância, que é uma coisa rara. Mulher pré-menopausada não gosta de supressão ovariana ligada a inibidor de aromatase. Os sintomas, em geral, são muito ruins. Mas ela, talvez por ser alto astral e ser muito positiva e bola para frente, passou bem com 5 anos de exemestano. Ela está há quase 2 anos agora, acho que já fez 2 anos sem nenhum tratamento e continua bem. As crianças estão completando 7 anos esse ano de idade, crianças normais, bonitas, uma graça. E é o tipo da coisa que mostra quanto que o bloqueio do HER2 revolucionou a medicina que a gente faz para câncer de mama, porque essa doença era extremamente fatal, uniformemente fatal, de maneira rápida, antes do aparecimento do trastuzumab e das novas drogas de bloqueio anti-HER2. Então, esse caso, acho que ilustra bem a profundidade da mudança que a gente viveu nos últimos 20 anos com a introdução do bloqueio do HER2. Excelente. Mudou a história natural, né, da doença. Agora, hoje em dia, a gente olha assim, vai olhando, lendo o anátomo patológico, a gente fica pensando, eu espero que o HER2 seja positivo, que é uma coisa meio estranha, né? Porque HER2 antigamente definia pacientes de péssimo prognóstico. E hoje, como foi demonstrado pelo grupo do MD Anderson, o prognóstico desses pacientes se assemelha a de luminal A quase. A melhora de prognóstico foi muito importante. Agora, Carol, essa paciente, tudo bem, ela está com supressão ovariana, né? Mas qual que seria a abordagem sua como ginecologista na questão de prevenção de uma outra gestação? Tudo bem, ela é uma paciente que tinha diversos problemas, mas em geral, né? Assim, no pós-cirúrgico, no pós-parto, como que você pensaria a orientação? Essa paciente é uma paciente que a gente entende que o risco dela de engravidar é super baixo, ela tratou para infertilidade há muito tempo, ela fez um primeiro esquema de quimioterapia com antraciclina para o linfoma, ela fez um novo esquema agora, então é bastante provável que essa paciente esteja em supressão, mas ela acho que tem que ser orientada nesse sentido, né, que a gente vai ter uma chancela aí de um tempinho para conseguir garantir isso para ela e que ia ser bem devastador se ela, por algum motivo, fugisse à supressão e tivesse... Mas esse risco é, nesse caso específico, extremamente baixo. Mas eu acho que vale a discussão com todas essas pacientes que estão sempre nas pacientes com câncer de mama para fazer o tratamento adequado e nessas pacientes câncer de mama gestante, a depender do contexto, até associar ao parto já um método contraceptivo como o DIU de cobre, que a gente sabe que pode ser colocado até mesmo no parto, a depender dos achados, né? Mas essa paciente especificamente é um risco bastante baixo, mas acho que isso tem que ser discutido é um risco praticamente nulo, mas
tem que ser orientada a respeito. E numa mulher que tivesse uma capacidade fértil melhor do que ela, como que você planeja no começo do tratamento oncológico hormonal, como que você avalia essa questão de prevenção de uma nova gestação? DIU, enfim, como... Olha, as opções, ela não tem opções, as pacientes, a gente não tem segurança, mesmo nas pacientes com tumores com receptor hormonal negativo para uso de medicações hormonais, elas têm que ser orientadas nesse sentido. Mesmo os DIUs liberadores de hormônio de baixa dosagem não são uma opção para as pacientes com câncer de mama, ou pelo menos ainda não são uma opção. Então, elas têm que ser orientadas com um método de barreira rigoroso versus DIU de cobre. E aí eu acho que o risco é muito individual, a depender da idade da paciente, mesmo que a gente saiba que é uma paciente que no início do tratamento, pré-menopausa, mas uma paciente de 45 anos, que fez você vai ter que colocar as cartas na mesa do risco dela, né? E eu acho que contracepção é igual gestação. É uma decisão muito pessoal da mulher, ela tem que ser orientada das taxas de falha de cada um dos métodos, mas não é uma decisão nossa que método que ela vai utilizar, né? Perfeito, muito bom. Carolina, é seguro o uso de hormônios intravaginais tópicos? Olha, a gente sabe, apesar da gente não ter muito estudo de desfecho, que um hormônio intravaginal, tratamento tópico, o promestreno, ele não atinge nível sérico significativo, né? Então, era uma coisa que a gente usava bastante e usa um pouco até hoje, mas hoje, com o advento do laser, diminuiu um pouco a nossa indicação. As pacientes com queixa de atrofia genital não podem fazer terapia de reposição hormonal. Em geral, tem muito medo de usar hormônio, porque foram muito orientadas que isso não seria benéfico. As que têm acesso costumam dar preferência a usar o laser vaginal para melhora dessas queixas de atrofia e de síndrome urogenital. Mas o promestrieno é uma opção a ser discutida com a paciente que não tem acesso a isso. A princípio é seguro porque o nível sérico de estrogênio é muito baixo. Perfeito. E é isso aí. E Aline, agora a nossa dúvida é, a gente tem alguma conduta específica para esta paciente e para a família dessa paciente, para essas crianças que têm um risco aí aumentado de ter alguma síndrome? Então, diante a gente pensar que essa paciente fez um teste genético, que a gente está diante de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, Pedro, geralmente a importância da gente fazer um trabalho multidisciplinar, né? Então, é sempre bom conversar com um colega oncologista, ver em que tempo de tratamento essa paciente está, né? Qual é o prognóstico dessa doença, e aí dependendo do gene, discutir após liberação do colega o rastreio dos novos tumores, que a gente sabe que essas síndromes, além de um só tumor, essa paciente tem risco de ter outros tumores, e esse rastreio e muitas vezes a discussão de conduta cirúrgica, seja abordagem ovariana ou não, depende do momento em que ela está do tratamento oncológico. Então, acho aí a discussão sempre multidisciplinar no cuidado dessa mulher. E para os filhos, é importante a gente salientar durante o aconselhamento que quase 90% das síndromes de predisposição hereditária ao câncer, o risco só é aumentado dessa família, né, para aqueles familiares acima de 18 anos. Então, não tem indicação de você estar testando os menores de idade, né? Isso só gera uma angústia para aquela mulher, uma angústia para aquela família, e sendo que aquele indivíduo com menos de 18 anos não vai estar sob um risco maior de nenhum tipo de tumor. Então, se a gente está diante aí de um Liframine, de uma PC, que é uma polipose adenomatosa familiar, sim, existe indicação de você testar esses menores de 18 anos, mas, por exemplo, no HBOC, né, no mamovário, pâncreas, você só precisa manejar os familiares daquela família, ou seja, fazer o aconselhamento e submetê-los ao teste genético, aqueles indivíduos que estão acima de 18 e 21 anos, porque sim, nessa idade você tem que oferecer para aquele indivíduo. Muito bom. Acho que estamos chegando ao fim do nosso caso. A gente tem perguntas da plateia. A gente pode começar a responder, mas eu acho que como conclusão, né, e isso acho que é uma situação extremamente
um estresse emocional altíssimo para todos, né? Família, paciente e a equipe médica. Aparentemente, a biologia parece similar de pacientes jovens, não gestantes. O estadiamento deve evitar o uso da radiação, principalmente no primeiro trimestre, como foi bem dito aqui, mamografia e raio-x com proteção abdominal pode ser realizado. Tratamento em linhas gerais deve seguir o tratamento básico do câncer de mama, porém com certas peculiaridades, né? Então, lembrar do que a gente discutiu do tratamento no primeiro trimestre não ser realizado com quimioterapia citotóxica. A rádio contraindicada durante toda a gestação, sempre avaliar risco de droga por droga durante a gestação, e eu acho, talvez, que essas duas considerações finais que eu acho que são as mais interessantes para a gente passar para os pacientes e também para a equipe médica e multidisciplinar, que a interrupção precoce não altera o prognóstico oncológico, existem realmente situações bastante peculiares, como a gente disse, o HER2 positivo talvez seja a maior discussão da interrupção, mas em geral não há uma alteração no prognóstico oncológico com a interrupção, a mesma coisa com a indução do parto. Então, existe né, uma tendência de querer se fazer o parto logo antes da 37ª semana para poder voltar ao tratamento oncológico, que sabe que não altera o desfecho oncológico e você piora o desfecho neonatal quando você está realmente induzindo um parto prematuro. De novo, nesse caso, gêmeos, então provavelmente não se encaixa bem nessa definição aqui, mas é importante a gente sempre passar isso para os pacientes. E, por fim, a amamentação deve ser evitada durante o tratamento oncológico ativo. Acho que o caso é esse. Lembrar que o anti-HER2 não deve ser usado, né, Pedro? Sim, sempre. Acho que isso assim, um caso extremamente difícil, né? É um caso bonito e foi manejado também de forma bastante interessante. Assim, pacientes sem evidência de doença, as crianças aí com 7 anos, mas evidentemente ele ilustra o quão difícil é o manejo dessas pacientes gestantes. Nós temos uma pergunta da doutora Débora Vasconcelos. Ela queria saber sobre quanto tempo pode haver gestação após tratamento quimioterápico. Seguro. Você quer responder, Pedro? Após a quimioterapia, assim, as pacientes que tiveram câncer de mama, obviamente, a gente não podem estar em tratamento ativo com hormonioterapia, né? Mas após o tratamento e sem evidência de doença, as pacientes elas podem, enfim, 1 mês, 2 meses já podem, se quiserem, podem pensar em engravidar nas doenças triplo-negativas. Quando a gente está falando das doenças hormônio positivo, isso ainda não tem bem estabelecido na literatura. Existe um estudo que é conduzido pelo pessoal lá do Dana-Farber, que chama Positive, e ele está tentando avaliar exatamente a segurança da interrupção da hormonioterapia após 3 anos para se ter a gestação. Mas, de fato, a gente não tem esse dado. Hormônio positivo, no mínimo 3 anos de hormonioterapia antes de pensar em gestação. Agora, quimioterapia citotóxica, isso é menos, né? A quimioterapia, a gente normalmente recomenda que após os 3 meses, né, e quimioterapia eu digo sensu lato, não para câncer de mama especificamente, para linfomas, que são bastante frequentes em mulheres jovens, doença de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, que com 3 meses do término da quimioterapia já é seguro engravidar, porque não fica um efeito teratogênico residual no ovário. Em relação à hormonioterapia, como o Dr. Pedro falou, a gente pede no mínimo 2 anos e meio a 3 anos de tratamento contínuo e depois de descontinuar o tamoxifeno, um tempo mínimo de 6 meses, de preferência um pouco mais, se possível, para poder engravidar com mais segurança. O problema é que as mulheres hoje estão
engravidando muito tarde, e às vezes nós estamos aí com mulheres de 38, 39, 40 anos pedindo para esperar mais um pouquinho. Isso às vezes é muito difícil, cada caso é um caso e tem que ser discutido com a paciente junto com os dados que a literatura tem. Mas são situações às vezes até bastante estressantes para as pacientes. Sim. Sim. Acho que uma pergunta, a Joyce fez a pergunta, a gente acabou de responder. Tem uma pergunta que a Karina Fernandes está fazendo sobre segurança de amamentação com taxano. Eu não conheço nenhum dado direto, mas a questão é que as pacientes elas estão na sua quase totalidade com a amamentação suprimida, né? Então, você acaba fazendo taxano e contraindicando a amamentação. O Dr. Tiago comenta aqui para pacientes que utilizaram terapia anti-HER2, só liberar a gestação após 7 meses da última dose. Eu, na verdade, tenho recomendado 1 ano, porque os níveis de trastuzumab eles são bastante lentos em desaparecer totalmente, a meia-vida é longa de 2 meses, mas eu acho que a partir do 7º, 8º mês já é razoável você poder se preparar para formar um novo feto aí com segurança. O problema é o risco de recidiva, né, que tem que ser muito pesado com a paciente, e é uma decisão muito pessoal. Eu tinha uma paciente minha dos anos 90, numa época que nós fizemos transplante de medula para mulheres com câncer de mama de alto risco, com mais de 10 linfonodos, ou com doença metastática com ótima resposta à quimio, que depois do transplante, durante o qual ela passou muito mal, inclusive com insuficiência cardíaca pela doxorubicina, ela decidiu adotar uma criança. E eu falei para ela, veja, você tem um prognóstico de vida relativamente curto, você tem certeza que você quer adotar essa criança? Ela falou, eu tenho certeza, porque eu sei que eu vou morrer da doença, mas eu quero deixar uma continuidade minha, quero que meu marido tenha continuidade de ter um filho, e nós termos criado um filho durante um certo tempo junto. Essa moça viveu 8 anos, quando ela faleceu, a filha tinha 8 anos, e eu me senti desse tamanhinho, assim, de ter dito a ela que ela provavelmente não fazia bem em adotar uma criança com câncer de mama metastático. Para ela foi excelente, e para a criança foi excelente também. Hoje é uma moça já. Então, são decisões difíceis que, em geral, envolvem familiares, às vezes o padre, o conselheiro, o terapeuta, além de nós, que somos simples oncologistas. São questões éticas difíceis mesmo. Muito bom, excelente. Alguém tem alguma colocação a mais para fazer sobre esse caso? Carol, quer falar alguma considerações finais? Não, a única coisa sobre a pergunta aqui da amamentação com taxano, a gente não considera seguro, né? Depois de alguns dias ainda tem excreção de taxano no leite, eu não sei precisar quantos dias, eu acho, essas drogas precisa avaliar caso a caso, eu acho que pelo menos 2 semanas, depois vamos dizer que não é a programação habitual, mas que essa paciente tenha feito o último ciclo de quimioterapia logo antes do parto, que é uma coisa que a gente evita, a gente tenta com que o último ciclo de quimioterapia seja pelo menos 3 semanas, mas aquela paciente teve um advento de um parto prematuro, que não previa, a gente costuma chegar a droga, se eu não me engano, o taxano a gente sugere esperar 2 semanas depois do último ciclo para amamentar, se ela tiver chance de fazer isso. Excelente. Aline, algum último comentário? Quero agradecer a oportunidade e só relembrar da importância da discussão multidisciplinar, né? Da gente dividir aí essas angústias, da importância muitas vezes dessa paciente, igual o doutor Sérgio mencionou no início, dela saber que ela tem a possibilidade, não no caso dessa paciente, mas aquela mulher que está grávida, jovem, que não tem prole constituída, de saber que ela tem a opção de selecionar esse embrião e que toda uma geração que venha depois dela não seja acometida pela mesma mutação e que tenha, né, a mesma predisposição hereditária ao câncer. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada. Eu tenho só mais uma coisa interessante. Saiu agora recentemente dados de imunoterapia na gestação, né? Uma vez que a imuno deve entrar aí também
no mundo da mama, é um compilado de dados, principalmente em mulheres com melanoma, e a imunoterapia também foi contraindicada na gestação. Tá? Então, recentemente aí um estudo publicado, e a gente não tem a segurança de utilizar na gestação. Então, para as triplo negativos aí que serão candidatas, mais uma droga que a gente deve evitar durante a gestação. Oi, para terminar, eu queria dizer que câncer de mama na gravidez é sempre um estresse para a mulher, para o marido, para o médico, para a enfermeira, para todo mundo, é muito estressante. A corda está esticada ao máximo em termos de tensão psíquica de todos os envolvidos no manejo do caso. Mas, por outro lado, esse caso é um caso daqueles que esquenta o coração da gente, saber que a oncologia hoje consegue coisas que há 10, 15, 20 anos atrás eram impossíveis. E que eu sempre falo para os meus residentes que a escolha da oncologia hoje está cada vez mais interessante, porque casos difíceis como esse, que estavam fadados a morrer rapidamente, antigamente, hoje em dia a gente consegue resultados incríveis. E esse caso nos dá a profundidade do avanço que foi feito no tratamento de câncer de mama na gestação. Muito bom. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que participaram, a todos vocês que acompanharam aí em casa. Dr. Sérgio, obrigado mais uma vez. Carol, muito obrigado. Aline, obrigado. Muito obrigada. E só para falar que essa discussão desse caso vai ficar gravado no YouTube do GBK. Tá bom? Boa noite para todo mundo.